Capítulo 11. Enquanto isso, e o socialismo? Nem é preciso salientar que, neste momento, estamos em uma situação de confusão séria, tão séria que até as pessoas mais estúpidas acham difícil permanecer inconsciente disso. Vivemos em um mundo em que ninguém é livre, em que quase ninguém tem segurança, em que é quase impossível ser honesto e continuar vivo. Para enormes blocos da classe trabalhadora, as condições de vida são como descrevi nos capítulos iniciais deste livro, e não há chance de que essas condições mostrem qualquer melhoria fundamental. O melhor que a classe trabalhadora inglesa pode esperar é uma redução ocasional e temporária do desemprego, quando esta ou aquela indústria é estimulada artificialmente, como o rearmamento, por exemplo. Até a classe média, pela primeira vez na sua história, está sentindo o aperto. Ainda não conheceram a fome de verdade, porém mais e mais gente dessa classe se vê tropeçando em uma espécie de rede mortal de frustração, em que fica cada vez mais difícil para alguém se convencer de que é uma pessoa feliz, ativa ou útil. Mesmo os sortudos lá do topo, a verdadeira burguesia, são perseguidos periodicamente pela consciência da miséria que há lá embaixo e, mais ainda, pelos temores de um futuro ameaçador. E esse é apenas um estágio preliminar em um país que ainda continua rico depois de 100 anos de saques e pilhagens. Agora, talvez, venham sabe Deus que horrores. Horrores que nesta ilha protegida não conhecemos nem sequer pela tradição. Quem usa o cérebro sabe que o socialismo, como sistema mundial posto em prática, com entusiasmo, é uma saída. Garantiria, pelo menos, que conseguíssemos o suficiente para comer, mesmo que nos privasse de tudo mais. De fato, desse ponto de vista, o socialismo é de uma sensatez tão elementar que às vezes fico espantado ao ver que ele ainda não se estabeleceu. O mundo é uma jangada navegando pelo espaço, que tem, em potencial, provisões em abundância para todos. E a ideia é que todos precisamos cooperar e cuidar para que cada um faça sua parte justa no trabalho e ganhe a sua porção justa das provisões. É uma ideia que parece tão óbvia e evidente que se poderia dizer que ninguém deixaria de aceitá-la a menos que tenha algum motivo corrupto para se aferrar ao sistema atual. Contudo, o fato que devemos encarar é que o socialismo não está se estabelecendo. Ao invés de avançar, a causa do socialismo está retrocedendo visivelmente. Socialistas, em quase toda parte, estão em retirada diante do avanço do fascismo. E os acontecimentos estão se sucedendo com uma velocidade terrível. Enquanto escrevo essas linhas, as forças fascistas da Espanha estão bombardeando Madrid. E é bem possível que antes que o livro seja impresso, todos nós tenhamos mais um país fascista para acrescentar ao rol, sem falar em um controle fascista do Mediterrâneo que pode resultar em entregar a política externa britânica nas mãos de Mussolini. Não quero discutir aqui questões políticas mais amplas. O que me preocupa é o fato de que o socialismo está perdendo terreno, exatamente onde deveria ganhar. Com tanta coisa a seu favor, pois cada barriga vazia é um argumento favorável ao socialismo, a ideia do socialismo hoje é aceita de modo menos amplo do que 10 anos atrás. Hoje, a pessoa comum que faz suas reflexões não apenas não é socialista, como é ativamente hostil ao socialismo. Isso se deve, sobretudo, aos métodos errados de propaganda. Significa que o socialismo, na forma como nos é apresentado, tem em si, de forma inerente, algo de repulsivo, algo que afasta justamente as pessoas que deveriam estar acorrendo para apoiá-la. Há alguns anos isso poderia parecer sem importância. Socialistas, em especial os marxistas ortodoxos, me diziam: parece que foi ontem, com sorrisos de superioridade, que o socialismo viria por si só, ou por meio de um processo chamado necessidade histórica. É possível que essa convicção continue existindo, mas foi abalada, para dizer o mínimo.
Vem daí as repentinas tentativas dos comunistas em vários países de se aliar com forças democráticas, as quais eles vêm sabotando há anos. Em um momento como este, há uma necessidade desesperada de descobrir exatamente por que o apelo socialista fracassou. E não adianta atribuir a atual repulsa pelo socialismo à burrice humana ou a motivações desonestas. Para eliminar essa repulsa, é preciso compreendê-la, o que significa entrar dentro da cabeça do opositor comum do socialismo, ou pelo menos considerar o seu ponto de vista com simpatia. Nenhum argumento pode ser rebatido se não tiver a justa oportunidade de ser ouvido. Portanto, de forma um tanto paradoxal, para defender o socialismo é necessário começar por atacá-lo. Nos 3 últimos capítulos, observo as dificuldades criadas pelo nosso anacrônico sistema de classes. Toco de novo nesse tema, pois acredito que a maneira atual, intensamente estúpida, de lidar com a questão de classes pode empurrar para o fascismo hordas de pessoas potencialmente socialistas. Quero discutir certos princípios subjacentes que afastam do socialismo as mentes mais sensíveis. Neste capítulo, lido com as objeções comuns preliminares, o tipo de coisa que quem não é socialista sempre fala logo de início, quando a gente o pressiona sobre o assunto. E não me refiro a quem pergunta, mas de onde virá o dinheiro? Muitas dessas questões podem parecer superficiais ou contraditórias, mas isso é irrelevante, pois estou apenas discutindo os sintomas. Qualquer coisa é significativa desde que ajude a esclarecer por que o socialismo não é aceito. E note, por gentileza, que estou argumentando a favor do socialismo, não contra. Mas agora vou fazer o papel de advogado do diabo. Vou fazer a sustentação típica daquela pessoa que simpatiza com os objetivos fundamentais do socialismo, que tem cabeça para perceber que o socialismo iria funcionar, mas que na prática sempre sai correndo quando se menciona o socialismo. Pergunte a alguém desse tipo e pode obter uma resposta sim. Não tenho nada contra o socialismo, e sim contra os socialistas. É uma explicação com uma lógica fraca, mas que tem peso para muita gente. Tal como acontece com o cristianismo, a pior propaganda para o socialismo são seus seguidores. O que espanta qualquer observador externo é que o socialismo, em sua forma desenvolvida, é uma teoria inteiramente restrita à classe média. O típico socialista não é, como imaginam as velhinhas trêmulas, um trabalhador com ar feroz, macacão sujo de graxa e uma voz de trovão. Ou ele é um jovem bolchevique snob, que daqui 5 anos provavelmente vai casar com uma moça rica e se converter ao catolicismo, ou é um homenzinho empertigado com emprego em um escritório, em geral secretamente abstêmio e muitas vezes com tendências vegetarianas. Uma história de não conformismo e, acima de tudo, com uma posição social que ele não tem intenção alguma de abandonar. Este último tipo é o mais típico, admiravelmente comum nos partidos socialistas de todas as colorações. Talvez tenha sido pego, em bloco, do antigo Partido Liberal. Além disso, existem os malucos e excêntricos, onde quer que os socialistas se reúnam. Todos os adeptos do suco de fruta e das sandálias, nudistas, viciados em sexo, quakers, charlatães que pregam a cura pela natureza, pacifistas e feministas que existem na Inglaterra, parecem ser atraídos pelas palavras socialismo e comunismo, como uma força magnética. Um dia, neste verão, eu estava viajando por Lentworth, quando o ônibus parou e subiram 2 idosos de aparência horrível. Ambos tinham por volta de 60 anos, eram bem baixinhos, gordinhos, de bochechas rosadas e não usavam chapéu. A careca de um deles era indecente, enquanto o outro tinha uma longa cabeleira grisalha e cacheada, em estilo Lloyd George. Usavam camisa verde pistache e shorts bege, onde seus enormes traseiros ficavam tão apertados que dava para a gente estudar cada dobra. Essa dupla aparição gerou um leve abalo de horror no ônibus. O homem sentado ao meu lado, um típico caixeiro viajante, deu uma olhada para mim, depois para eles, de novo para mim e murmurou:
socialistas, como se dissesse índios peles vermelhas. Provavelmente tinha razão. Havia um curso de verão do ILP em Letchworth. Para ele, que é um homem comum, maluco, quer dizer socialista, e socialista quer dizer maluco, para ele qualquer socialista tem algo de excêntrico. E parece que existe uma ideia semelhante até mesmo entre os próprios socialistas. Por exemplo, tenho aqui um folheto de outro curso de verão que dá a relação de preços por semana e pergunta se minha alimentação é comum ou vegetariana. Vejam bem, eles acham necessário fazer essa pergunta? Só esse tipo de coisa basta para afastar muita gente decente. E esse afastamento instintivo é perfeitamente sensato, pois o maluco que tem mania de alimentação é, por definição, uma pessoa disposta a se isolar da sociedade humana na esperança de acrescentar mais 5 anos de vida à sua carcaça. Ou seja, é uma pessoa fora de contato com seres humanos comuns. A maioria dos socialistas de classe média se agarra como cola aos seus miseráveis fragmentos de prestígio social. Isso, apesar de teoricamente almejar uma sociedade sem classes, é um fato muito desagradável. Lembro-me da minha sensação de horror quando fui pela primeira vez a uma reunião em uma sede do ILP em Londres. Talvez as coisas fossem um tanto diferentes no norte, onde a burguesia não está tão concentrada. Mas será possível que esses animaizinhos raquíticos fossem defensores da classe trabalhadora? Pois cada pessoa que havia lá, homem ou mulher, mostrava os piores estigmas da superioridade e esnobismo da classe média. Se um verdadeiro trabalhador, um mineiro coberto de pó de carvão, por exemplo, fosse até eles de repente, teriam ficado constrangidos, zangados e enojados. Alguns, creio, fugiriam tapando o nariz. Constatamos a mesma tendência na literatura socialista. Quando não é escrita abertamente de cima para baixo, está sempre totalmente afastada da classe trabalhadora na linguagem e na maneira de pensar. Veja escritores como G.H. Cole, John Strachell, Beatrice e Sidney Webb, etc. Eles não são exatamente proletários. É duvidoso que exista alguma coisa que se possa chamar de literatura proletária. Até mesmo o Daily Worker é escrito na linguagem padrão do sul da Inglaterra. Mas um bom comediante de cabaré chega mais perto de produzi-la do que qualquer escritor socialista que eu conheça. Quanto ao jargão técnico dos comunistas, fica tão distante da fala comum como um livro de matemática. Certa vez, ouvi um orador comunista profissional dirigindo-se a um público de classe operária. Sua preleção foi aquela costumeira bobajada livresca, cheia de sentenças longas e parênteses, e contudo, e seja como for, além do jargão comum, ideologia, consciência de classe, solidariedade proletária e tudo mais. Depois dele, um operário de Lancashire se levantou e falou num linguajar próprio da plateia. Não há dúvida sobre qual dos dois se aproximou mais do seu público. Mas não imagino, nem por um momento, que esse operário de Lancashire fosse um comunista ortodoxo. Enquanto um operário continua sendo um genuíno trabalhador, raramente ou nunca é um socialista no sentido completo, consistente e lógico da palavra. É bem provável que vote no Partido Trabalhista, ou mesmo no comunista se tiver chance, mas a sua concepção de socialismo é muito diferente da que tem o socialista mais acima, treinado nos livros. Para o trabalhador comum, do tipo que se encontra em qualquer bar no sábado à noite, socialismo não significa muito mais do que um salário maior, menos hora de trabalho e ninguém mandando em você. Para o tipo mais revolucionário, o tipo que participa da Marcha da Fome e está na lista negra dos patrões, a palavra socialismo é uma espécie de grito de guerra contra as forças da opressão, uma vaga ameaça de violência futura. Entretanto, pela minha experiência, nenhum trabalhador genuíno capta as implicações mais profundas do socialismo.
ele pode ser quase sempre um socialista mais verdadeiro do que o marxista ortodoxo, porque ele se lembra muito bem daquilo que o outro costuma esquecer, que socialismo significa justiça e condições decentes. Mas o que ele não percebe é que o socialismo não pode ser reduzido à mera justiça econômica e que uma reforma dessa magnitude, de certo, vai operar mudanças imensas na nossa civilização e no modo de vida dele próprio. Sua visão de um futuro socialista é uma visão da sociedade atual sem os piores abusos, mas com os interesses centrados nas mesmas coisas de hoje: a vida familiar, o bar, o futebol, a política local. Nunca vi um operário que tivesse o mínimo interesse pelo lado filosófico do marxismo, aquele que faz seus malabarismos como quem esconde a ervilha debaixo de um copinho com aquelas três entidades misteriosas: a tese, a antítese e a síntese. Até hoje, porém, nunca encontrei um trabalhador, alguém que esteja trabalhando, seja mineiro, operário de siderúrgica ou de fábrica de tecidos, estivador, carregador ou algo assim que fosse ideologicamente correto. Sei que muita gente de origem trabalhadora é socialista do tipo teórico livresco, mas eles nunca continuaram sendo trabalhadores, isto é, não trabalham com as mãos. Pertencem ou àquele tipo que mencionei no capítulo anterior, os que conseguem se filtrar na classe média por meio da inteligentícia literária, ou ao tipo que se torna deputado do Partido Trabalhista ou uma autoridade sindical. Este último é um dos espetáculos mais desoladores que há no mundo. Ele foi escolhido para lutar por seus companheiros, e para ele, tudo o que isso significa é um emprego confortável e a chance de melhorar de vida. E não só enquanto luta contra a burguesia, mas por meio dessa luta, ele próprio se torna um burguês. E, enquanto isso, é bem possível que ele tenha continuado a ser um marxista ortodoxo. Uma das analogias entre o comunismo e o catolicismo é que apenas os mais cultos são totalmente ortodoxos. A coisa que de imediato mais impressiona nos católicos ingleses, e não falo dos católicos de verdade, e sim dos convertidos, Ronald Knox, Arnold Lamb e similares, é sua profunda autoconsciência. Parece que eles nunca pensam, e com certeza nunca escrevem sobre mais nada além do fato que são católicos. Esse único fato e os autoelogios que daí resultam formam todo o repertório do homem de letras católico. Mas o que há de mais curioso nessa gente é a maneira como eles elaboram as supostas implicações da ortodoxia até envolver os menores detalhes da vida. Até os líquidos que bebemos aparentemente são ortodoxos ou então heréticos. Vem daí as campanhas de Chesterton, do Bitcomber, etc., contra o chá e a favor da cerveja. Segundo Chesterton, tomar chá é pagão, ao passo que tomar cerveja é cristão, e o café é o ópio do puritano. É lamentável para essa teoria que haja tantos católicos no movimento a favor da temperança e que os maiores bebedores de chá do mundo sejam os católicos irlandeses. Mas o que me interessa aqui é a atitude mental que pode se transformar até mesmo a comida e a bebida em um motivo para a intolerância religiosa. O católico de classe operária nunca atingiria esse grau absurdo de coerência. Ele não passa os dias meditando sobre ser católico, nem tem uma aguda consciência de ser diferente de seus vizinhos não católicos. Fale para um estivador irlandês das favelas de Liverpool que o chá que ele toma é sinal de paganismo. Ele vai chamar você de idiota. E, mesmo em assuntos mais sérios, nem sempre ele percebe as implicações de sua fé. Nos lares católicos de Lancashire, é comum ter um crucifixo na parede e o Daily Worker na mesa. É apenas o homem instruído, em especial o literato, que sabe como ser um fanático intransigente. E, mutatis mutandis, o mesmo acontece com o comunismo. Nunca se encontra esse credo em sua forma pura em um proletário genuíno.
Já o socialista teórico, formado em livros, mesmo não sendo ele próprio um operário, pelo menos é motivado pelo amor à classe operária. Está se esforçando para abandonar seu status burguês e lutar ao lado do proletário, e é óbvio que deve ser esse o seu motivo. Mas será mesmo? Olho para um socialista, aquele tipo intelectual que escreve panfletos, com seu suéter, cabelo desalinhado e suas citações de Marx, e fico me perguntando que raio de motivo ele realmente tem. É difícil acreditar que seja o amor por qualquer um, menos ainda pela classe operária, da qual ele está mais distanciado do que qualquer outra pessoa. O motivo subjacente de muitos socialistas, creio, é simplesmente um senso de ordem hipertrofiado. O atual estado de coisas os ofende, não porque causa miséria e infelicidade, e menos ainda porque torna a liberdade impossível, mas porque é desorganizado. O que eles desejam, basicamente, é reduzir o mundo a algo semelhante a um tabuleiro de xadrez. Vejam as peças teatrais de alguém que foi socialista a vida inteira, como Bernard Shaw. Que compreensão ou mesmo consciência da vida operária essas peças mostram? O próprio Shaw declara que só pode levar um operário ao palco como objeto de compaixão e, na prática, ele não o leva nem sequer dessa forma, mas apenas como uma espécie de figura divertida do tipo W. Jacobs, aquele sujeito cômico do East End, como os que vemos em Major Barbara e a conversão do Capitão Brassbound. Na melhor das hipóteses, sua atitude para com a classe operária é a mesma atitude de desprezo da revista Punch, em momentos mais sérios. O jovem que simboliza as classes despossuídas em Misalianque é um exemplo. Ele os considera simplesmente desprezíveis e repulsivos. A pobreza e, mais ainda, os hábitos mentais criados pela pobreza são algo que deve ser abolido de cima para baixo, pela violência se necessário. Talvez até preferivelmente pela violência. Daí sua admiração pelos grandes homens e seu apetite pelas ditaduras, sejam fascistas ou comunistas, pois para ele, aparentemente, vide seus comentários sobre a guerra ítalo-abissínia e as conversões de Stalin e Wells, Stalin e Mussolini são pessoas quase equivalentes. Vemos a mesma coisa, de forma mais atenuada, na autobiografia da senhora Sidney Webb, que fornece inconscientemente uma imagem muito reveladora do socialista nobre e puro do tipo que visita favelas. Para muita gente que se define como socialista, a revolução não significa, na realidade, um movimento de massas ao qual eles esperam se associar. Significa um conjunto de reforma que nós, os inteligentes, vamos impor a eles, as ordens inferiores. Por outro lado, seria um erro considerar o socialista treinado nos livros uma criatura sem sangue, totalmente incapaz de emoções. Embora quase nunca dê provas de afeto pelos explorados, é perfeitamente capaz de demonstrar ódio, uma espécie de ódio estranho, teórico, que existe no vácuo contra os exploradores. Vem daí o velho e grandioso esporte socialista de acusar a burguesia. É estranho ver com que facilidade quase todo escritor socialista consegue entrar num frenesi de raiva contra a classe a qual, seja por nascimento, seja por adoção, ele próprio invariavelmente pertence. Por vezes, o ódio contra os hábitos burgueses e a ideologia burguesa é tão abrangente que alcança até os personagens burgueses dos livros. Segundo Henri Barbusse, os personagens dos romances de Proust, André Gide, etc., são personagens que adoraríamos ter do outro lado de uma barricada. Uma barricada, veja bem. A julgar por Le Feu, eu poderia imaginar que as experiências de Barbusse sobre as barricadas o teriam deixado cheio de repulsa por elas. Só que a proeza imaginária de furar com uma baioneta um burguês, que provavelmente não vai revidar, é um pouco diferente na vida real. A Inteligentsia da Grã-Bretanha, de Mirsky, é um grande exemplo de obra que ataca os burgueses. Um livro interessante e bem escrito, que deveria ser lido por todos que desejam compreender a ascensão do fascismo.
Mirsky, antes Príncipe Mirsky, era um russo branco, emigrado, que veio para a Inglaterra e por alguns anos foi professor de literatura russa na Universidade de Londres. Mais tarde, se converteu ao comunismo, voltou para a Rússia e produziu esse livro, como uma espécie de acusação da inteligentsia britânica de um ponto de vista marxista. É um livro feroz e maligno, com um tom inequívoco de "agora estou fora do alcance de vocês, posso dizer o que quiser sobre vocês", que domina o livro inteiro e, salvo uma deturpação geral, contém afirmações inverídicas bem definidas e provavelmente intencionais. Por exemplo, declarar que Conrad não é menos imperialista do que Kipling, ou caracterizar G.H. Lawrence como um escritor de pornografia nudista, que conseguiu apagar todos os indícios de sua origem proletária, como se Lawrence fosse um açougueiro que ascendeu até a Câmara dos Lords. Esse tipo de coisa é muito perturbador quando a gente se lembra que é dirigido ao público russo, que não tem como verificar a exatidão de tudo isso. Mas agora estou pensando no efeito de um livro como esse sobre o público inglês. Trata-se de um literato de origem aristocrática, um homem que provavelmente jamais na vida havia falado com um operário de igual para igual, nem de longe, gritando calúnias venenosas contra seus colegas burgueses. E por quê? Aparentemente por um puro espírito maligno. Ele está lutando contra a inteligentsia britânica, mas está lutando a favor de quê? No livro não há nenhuma indicação. Por aí se vê que o efeito de livros assim é dar a quem está de fora a impressão de que não há nada no comunismo senão o ódio. E aqui, mais uma vez, chegamos àquela estranha semelhança entre o comunismo e o catolicismo, dos convertidos. Se você quiser encontrar um livro de espírito tão diabólico como A Inteligentsia da Grã-Bretanha, o melhor lugar para procurá-lo seria entre os apologistas católicos populares. Ali você encontrará o mesmo veneno e a mesma desonestidade. Apesar de que, para ser justo com os católicos, em geral você não vai encontrar a mesma falta de boas maneiras. É bem estranho que o irmão espiritual do camarada Mirsky seja padre. O comunista e o católico não estão dizendo a mesma coisa. Em certo sentido, estão até dizendo coisas opostas, e cada um iria fritar o outro em óleo quente com rara alegria se as circunstâncias permitissem. Mas, do ponto de vista de quem está de fora, os dois são muito parecidos. Na forma como é apresentado hoje, na realidade o socialismo apela sobretudo para tipos insatisfatórios ou mesmo desumanos. Por um lado, temos o socialista de coração cálido e que não pensa, o típico socialista da classe trabalhadora que apenas deseja abolir a pobreza e nem sempre capta tudo o que isso implica. Por outro, há aquele socialista intelectual, treinado nos livros, que compreende que é necessário jogar a nossa civilização atual pelo ralo e está plenamente disposto a fazer isso. E esse tipo é extraído, para começar, inteiramente da classe média e, aliás, de uma faixa da classe média sem raízes criadas nas cidades. E o mais lamentável, inclui também, e para quem está de fora parece que inclui apenas, o tipo de gente que venho descrevendo aqui. Os que desbancam a burguesia, espumando pela boca. Os reformadores do tipo cerveja aguada, dos quais Shaw é o protótipo. Os jovens alpinistas social-literários que são comunistas agora. Assim como serão fascistas daqui 5 anos, porque é o que está na moda. E ainda toda aquela tribo horrorosa de mulheres que se acham tão superiores e os barbudos de sandália que tomam suco de frutas e acorrem em bandos ao cheiro do progresso, como moscas varejeiras em cima de um gato morto. A pessoa decente, normal, que tem simpatia pelos objetivos essenciais do socialismo, fica com a impressão de que não há lugar para um tipo como o seu em nenhum partido socialista sério. Pior ainda, é levada à cínica conclusão de que o socialismo é uma espécie de fatalidade que provavelmente vai chegar, mas que deve ser evitado enquanto possível. Estou ciente de que não é justo julgar um movimento por seus adeptos, mas a questão é que as pessoas quase sempre fazem isso, e a concepção popular do socialismo é influenciada pela concepção do socialista como uma pessoa chata ou desagradável. O socialismo
é visto como um estado de coisas em que nossos socialistas mais abertos e declarados se sentiriam inteiramente à vontade. Isso é muito prejudicial à causa. O homem comum pode não se esquivar de uma ditadura do proletariado se você não apresentar contato, mas basta lhe oferecer uma ditadura dos presunçosos e ele estará pronto para lutar. Nós vivemos, sem dúvida, em meio a ruínas de uma civilização, mas ela foi uma grande civilização na sua época e em certos lugares continua florescendo quase sem ser perturbada. Ainda tem o seu buquê, por assim dizer, ao passo que o futuro socialista, imaginado tal como o vinho colonial, só tem gosto de ferro e água. Mas há uma ideia generalizada de que qualquer civilização em que o socialismo fosse realidade teria a mesma relação para com a nossa que uma garrafa novinha de vinho colonial tem com algumas colheres de beajulás de primeira classe. Por isso, artistas de alguma importância nunca podem ser convencidos a entrar no rebanho socialista. É, especialmente o caso do escritor, cujas opiniões políticas estão mais diretas e obviamente vinculadas ao seu trabalho do que as de um pintor, por exemplo. Se formos encarar a realidade, precisamos reconhecer que quase tudo que se pode descrever como literatura socialista é chato, insosso e de má qualidade. É só ver a situação na Inglaterra nesse momento. Há uma geração que cresceu com certa familiaridade com a ideia do socialismo, e mesmo assim, o ponto alto da literatura socialista é W. H. Auden, uma espécie de Kipling sem entranhas, e os poetas ainda mais fracos associados a ele. Todo escritor de alguma importância e todo livro que vale a pena ler estão do outro lado. Estou inclinado a acreditar que as coisas sejam diferentes na Rússia, sobre a qual, porém, nada sei, pois imagino que na Rússia pós-revolucionária, a mera violência dos acontecimentos já poderia gerar uma literatura vigorosa. Na Europa Ocidental, o socialismo não produziu nenhuma literatura que vale a pena ler. Pouco tempo atrás, quando as questões não eram tão claras, havia escritores de alguma vitalidade que se definiam como socialistas, mas usavam a palavra como um rótulo vago. Assim, se Ibsen e Zola se definiam como socialistas, isso não significava muito mais do que dizer que eram progressistas. No caso de Anatole France, significava apenas ser anticlerical. Os verdadeiros autores socialistas, os escritores propagandistas, sempre foram sacos vazios cheios de ar. Bernard Shaw, Henry Barbusse, Upton Sinclair, William Morris, Waldo Frank, etc., etc. Não estou sugerindo, é claro, que o socialismo deva ser condenado porque não atrai os cavalheiros literatos. Não estou sequer sugerindo que ele deveria necessariamente produzir uma literatura própria, embora creia que é um mau sinal não ter produzido nenhuma canção que mereça ser cantada. Constato apenas que os autores de talento genuíno costumam se mostrar indiferentes ao socialismo e às vezes ativa e deliberadamente hostis. E isso é um desastre, não só para os próprios escritores, como também para a causa do socialismo, que precisa muito deles. É esse o lado superficial da repulsa do homem comum pelo socialismo. Conheço toda essa tediosa argumentação de cabo a rabo, pois a conheço de ambos os lados. Tudo o que eu digo aqui já disse para socialistas ardentes que tentavam me converter, e também já me foi dito por não socialistas entediados a quem eu tentava converter. Tudo acaba numa espécie de mal-estar produzido pela antipatia a alguns socialistas, sobretudo aquele tipo arrogante que vive citando Marx. Será que é infantil ser influenciado por esse tipo de coisa? Será tolice? Será até mesmo desprezível? É tudo isso, mas o importante é que tal coisa realmente acontece e, portanto, o essencial é não perder isso de vista. Fim do capítulo 11.